Amados irmãos, essa passagem se encontra lá em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 33, e o texto diz assim: Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Colocou uma cerca em volta dela, construiu nela também um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha para uns lavradores. Depois se ausentou do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda o outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E o agarraram e lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará àqueles lavradores? O mesmo texto descrito em Mateus 21, essa parábola também é mostrada em Marcos 12, a partir do verso 1. Nesse mesmo versículo, o homem diz que, Jesus fala que o homem plantou uma vinha e a cercou de um valado. O valado é uma cerca que pode ser uma cerca de galho seco, pode ser uma cerca de taipa, o que hoje nós chamamos de casinha de taipa, né? Ele pode fazer uma cerca com galho seco, ou até mesmo chamado uma cerca viva, né? Com arbustos, e com o tempo ela seca e se transforma naquele cercado, né? Então isso era um valado. E fundou também nessa vinha um lagar. O lagar é o pisatório, né, onde são esmagadas as uvas. Geralmente o lagar, naquele tempo, não existia cimento, não existia concreto. Então, eles procuravam uma rocha, né, uma pedra que seja mais ou menos assim, tipo lavrada, o que aqui no sertão nós chamamos de laje. E aí se trabalha aquela pedra, né, para se fazer como se fosse uma bacia. E ali é tratada o lagar, né? Lagar, tá? E faz, né, o rego onde o suco da uva vai descer. Então ele é feito na pedra, tá? Geralmente é feito numa pedra. 90% dos lagar era feito numa pedra. E aqui ele fala de uma outra palavra bem importante, que a gente vai ver daqui a pouco o significado dela, o que significa essas palavras no texto, tá? No texto, que ele também edificou uma torre. Olha que interessante, nós temos o valado, nós temos o lagar e nós temos uma torre. Essas são as três palavras bem características nesse primeiro versículo. E ele continua: mas essa terra toda, essa vinha, foi arrendada a uns lavradores e partiu para o estrangeiro. Vamos lá, amados irmãos. O valado, nós podemos dizer que é a nossa separação do mundo. É a proteção, a separação para uma proteção, a separação do zelo e do cuidado que o Senhor tem, né, com a sua obra. O que representa a vinha? A vinha representa a terra, onde nós estamos habitados nela. Correto, amados? A vinha representa a terra. E o valado, ela está cercada, há uma separação do mundo de fora, porque o valado era justamente para isso, para impedir que alguma coisa invadisse a vinha para devorar os frutos, né? Então, era por isso que a terra era cercada, quer dizer, o valado é dar uma proteção, é um cuidado, é um zelo com a vinha, no caso com a obra do Senhor. O lagar, como nós falamos, é o lugar onde era produzido o vinho, onde as uvas eram amassadas, né? Esse lagar, como era o lugar que se fabrica o vinho, meus amados irmãos, então ali fala da comunhão do Espírito Santo. O vinho representa o que na palavra de Deus? Né? O sangue de Cristo.
Então ali é uma aliança com Cristo, uma aliança para a nossa vida, uma aliança para o nosso caminhar, para caminhar na presença de Cristo. É um que produz um fruto, um fruto que não é humano, mas do próprio Espírito. É a presença do sangue de Cristo, está no lagar. E a torre, ela pode ser representada no versículo como a nossa vigilância. Porque está aí, para que uma torre no meio de uma vinha? É para justamente haver uma vigilância de possíveis ladrões que viessem à noite para roubar as uvas. Como é a nossa vigilância? Nós como crentes, como é a nossa vigilância? A nossa torre? É a oração, é ficar atento, é caminhar no Espírito, ficar em vigilância, é a nossa conexão com Deus, que é estar sempre vigilante, andar sempre no Espírito, não se envolver com nada desse mundo. É uma torre, é andar na sobriedade, andar sóbrios, porque assim nós temos que cuidar da obra de Deus. A obra de Deus está ali embaixo, é a vinha. Ela está dando fruto. Então nós temos que andar vigilante. Nós temos que estar como sentinelas em cima da torre, sempre vigiando. Por quê, amados? Porque pode ser que apareçam algumas raposinhas, os inimigos que vêm e que sempre rodeia a obra de Deus, principalmente durante a noite. Está me entendendo, amados? Então daí é a importância da palavra torre. Amém? Mas aí foi chegado o tempo e o Senhor mandou um servo para aqueles lavradores, que a terra foi arrendada. Por que a terra foi arrendada? Nada nesse mundo nos pertence. Tudo pertence a Deus. Não existe nada aqui, amados, que nos pertença. Nada. Inclusive nosso próprio corpo vai ao pó, porque do pó a gente veio. Então nada disso aqui a gente tem posse, tudo pertence a Ele. Então é por isso que vem a palavra arrendado a nós. E aí chegou o tempo e o Senhor mandou os servos, os seus lavradores, para receberem, daqueles lavradores, receber o fruto da vinha. E quem eram os servos que foi fazer essa cobrança? Eram os profetas, eram os homens de Deus, que foram, anda no caminho do Senhor. Mas eles fizeram o quê? Apedrejaram um, feriram alguns e mataram outros. Por isso que Jesus diz, lá em Mateus, quando ele vê Jerusalém, 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 tu que mata os profetas. Então, é essa representação que Jesus está dizendo. Deus mandou os seus servos para cobrar a vinha, para cobrar os frutos daquilo ali. E eles mataram os profetas. E aí Deus fez mais ainda. Eu vou mandar meu filho, porque é meu filho, assim eles terão respeito. Mas os homens, no caso nós, os lavradores, este é o herdeiro. Então, vamos matá-lo, porque a gente se apossa da herança deles. No caso da herança dele. E assim o fizeram. Mataram, crucificaram o nosso Jesus, cuspido, foi açoitado, foi humilhado, foi escarnecido, teve o seu sangue derramado na cruz, no Calvário, para a libertação minha e de você, meu irmão, a sua libertação. Ele foi lá, Deus mandou seu Filho amado para nos salvar. Para nos salvar justamente do que está fora da vinha, que nós chamamos de mundo. Aí o próprio Jesus pergunta a ele: quando, pois, vier o Senhor para a vinha, o que fará sobre aqueles lavradores maus? Aí os sacerdotes fariseus que estavam ouvindo aquela parábola, aí disseram eles: ora, dará afrontosa morte para aqueles homens maus, porque arredaram a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deu frutos e ele não recebeu o dinheiro devido àquilo ali. Aí disse Jesus: nunca lestes as Escrituras?
Porque a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi colocada, ou foi posta, por cabeça do ângulo, quer dizer, a pedra angular. Essa mesma pedra, ela é mencionada algumas vezes na Bíblia e também lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Ele é a verdadeira pedra de esquina, porque a pedra de esquina é o ângulo, é ela que vai dar o esquadro para qualquer edificação. Então, não é outra pessoa que é a pedra, e sim o próprio Cristo. O próprio Cristo é a rocha, é a pedra angular, é a pedra de esquina, que é para poder dar ângulo reto, ou a pedra reta, para qualquer tipo de edificação. E aí ele continua: portanto, eu vos digo, no versículo 43 de Mateus 21, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado para uma nação que dê seus frutos. Naquela vinha, ou no caso naquela terra, você, ou eu, ou mais alguém, quem está dando fruto? Quem está dando fruto quando o Senhor vier ter ou vier conferir a vinha dele? Será que nós estamos dando fruto? Como será que nós estamos andando? Não é verdade, meus amados? Então é isso que Jesus quer saber. E aí ele vai mais além. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, o versículo 44. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Então, não vai ficar. Nesse mundo, nós temos uma vinha. Nós temos que dar frutos. Nós temos que fazer render almas para Jesus, alertá-la sobre o Evangelho, alertá-la sobre o que está para vir, alertar que Jesus está voltando. Esse é o propósito do Evangelho: transformar vidas, porque senão vai acontecer que o Senhor vai vir buscar a sua vinha e não tiver fruto, nós seremos reduzidos a pó. A gente vai ficar. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe.